Meus avós sempre foi comerciante, então eu cresci sempre nesse ramo, né? Minha mãe sempre foi da área do comércio. Um bom tempo minha mãe teve depósito de construção, mas eu sempre gostei da área de roupa. E cresci ajudando ela sempre no comércio. Depois, com os meus 15 anos, eu já fui trabalhar em loja. Trabalhei uns 7 anos em lojas. E depois, quando eu casei, eu saí da loja e comecei a vender roupa de novo, que foi já roupa feminina, moda evangélica. E fiquei uns 4 anos. Daí depois eu já coloquei uma loja, que foi em Osasco que eu comecei, que as minhas filhas eram pequenas. A Bruna, desde o comecinho, quando eu já tinha loja em Osasco, ela já me ajudava, ela e a Natália. Depois de uns 4 anos que eu estava em Osasco, eu vim trabalhar em São Paulo. Trabalhei muito tempo na feirinha, daí depois a gente abriu uma loja e até hoje estou nesse ramo. A gestação dela todo dia foi um sofrimento, ia no hospital, praticamente eles queriam operar ela na minha barriga, só que não descobriram. Ela, com 2 dias de vida, ela fez uma cirurgia. Hoje ela come muito, hoje ela é comilona. Uma vez eu tava em Osasco, minha mãe levou pra lá, depois eu sumi. Minha mãe, tadinha, ficou desesperada. Eu voltei depois do quê? De 3 horas, mais ou menos. Chorando. Minha mãe, filha, você... Ela já sumiu na praia, gente. Ela tinha 5 aninhos quando ela sumiu na praia. Eu bati lá na ponta da praia e caí voltando já. Aí meu pai me achou. Chutando a linha. Eu tinha que trabalhar para me construir um futuro para elas melhor, né? Eu queria que as minhas filhas fizessem faculdade, então era um meio de me trabalhar para ajudar, né? Eu sempre gostei de trabalhar, de falar, eu sempre fui muito comunicativa. Daí eu saía fazer visitinha, assim, com as sacolas tudo no carro, né? Daí chegava, começava a conversar, que você trabalha? Ah, eu vendo jeans, no início eu já começava a vender. Daí um falava para o outro e vendi em vários lugares. Gostava, daí foi quando eu tinha muita mercadoria, que eu tinha revendedora, daí foi quando eu resolvi montar a loja. Que foi em Osasco, que eu montei em Osasco, daí montei outra, daí chamei a minha irmã para ser minha sócia, porque às vezes eu tinha que sair, eu estava muito sozinha. Daí chamei a minha irmã para ser minha sócia, daí ela veio, e depois quando a gente veio para o Brás. Eu já estava uma época boa, que o Andrei, né, que é o meu sobrinho, mais a Bruna, eles tomam conta agora da loja, né? O Andrei veio com bastante ideia, que foi a época da gente passar para ele. Ele vem com vários projetos novos, né, que eu e minha irmã já não tinha. Agora, hoje, para mim, as coisas já é bem mais fácil, né? Que elas estão trabalhando e agora que eu estou curtindo, né? Agora que eu estou tendo tempo para mim, né? Hoje que eu estou tendo tempo para mim, né? Quando eu lembro da minha infância, realmente eu lembro que a minha mãe sempre teve uma rotina muito corrida por conta do comércio, sempre foi muito agitado. Desde muito pequena, minha mãe trabalhou muito, né? E a gente, quando é pequena, a gente não entende muitas coisas. Eu cresci com a minha mãe, vendo a minha mãe vendendo, desde quando ela começou vendendo de porta em porta, até quando ela abriu a primeira loja de varejo, depois foi para o atacado, enfim, foi crescendo. Então eu acompanhei todos esses momentos. Mas eu lembro um dia em específico que desde de pequena, né, eu gostei muito de teatro. E a gente ia fazer uma peça na escola. Ai. E eu nem tinha um papel importante, eu era um rato. Mas eu lembro que eu fiquei muito empolgada, que era uma das primeiras peças que eu ia fazer na minha vida. E daí só meu pai foi, né? Minha mãe não pôde ir. Eu lembro de ter ficado triste, né? Que eu queria muito que ela fosse. Eu ainda guardei essa roupa desse rato, ó. Eu era o rato de Mozart.
Eu lembro de um dia que foi na época quando eu estudava com o Andrei, ainda pequena mesmo, assim, acho que eu tinha a idade de uns 6 anos, por aí, e tinha um passeio na escola, eu acho que era para o zoológico, se eu não me engano, e era bem nessa época de Dia das Mães, e o passeio tinha como intenção a mãe acompanhar o filho. E como eu e o Andrei estudava juntos, a gente sempre, né, foi para a escola juntos, minha tia, né, estava ali acompanhando. Então a minha tia, que sempre substituiu bastante também, ali estava no lugar da minha mãe. Então nesse dia em especial eu lembro que mais uma vez a minha tia, né, Noeli, estava acompanhando tanto o Andrei quanto a mim. Mas todas as crianças estavam cada um com a sua mãe. Quando eu fui para o Brás, as minhas filhas já eram grandes. Quando eu comecei a vender na rua, eu comecei com a Bruna pequenininha, levava ela para me ajudar, porque eu não tinha quem deixar, levava ela. Daí, quando eu montei em Osasco, foi difícil, né? Que eu sempre deixei elas na mão de outras pessoas para cuidar. Dia das Mães, como era no comércio muito corrido, nunca participei nem de festinha de escola. Que era uma época muito difícil, era uma época que a gente tinha que vender, daí sempre quem fazia essa parte era o meu esposo, que ele ajudava muito, né? Então, nessa véspera assim, do Dia das Mães, para mim sempre foi uma época muito difícil, que era a época que eu mais trabalhava, que seria o nosso dezembro, né? Então, é uma época que eu tinha que enfrentar e elas sempre estavam com o meu esposo nas escolinhas e tudo. Ou então com a minha tia também. Outro com a Noeli, né? Sempre acompanhava em dezembro, que era meu aniversário dela. Nunca tinha tempo de comemorar o aniversário da Nath, porque era sempre dia 5 de dezembro, sempre eu levava desculpa para ela, porque era uma época que eu chegava muito tarde, que em Osasco a gente trabalhava até 10, 11 horas da noite. E um outro momento muito marcante também, que mesmo quando ela não podia às vezes estar presente, mas ela dava atenção pra gente, ela buscava atender os nossos pedidos. Eu lembro que eu era também pequena e eu fui para a escola e eu cheguei lá e todas as minhas amiguinhas, assim, todo mundo com... Na época, né, tinha lancheira, assim, sabe? Para ir pro intervalo com os lanches e tal, e eu ainda não tinha. E eu lembro que nesse dia eu cheguei em casa e falei assim, nossa, mãe, as minhas amiguinhas já estão com lancheira e tal. E eu queria muito uma. Quando foi no outro dia, ela já atendeu o meu pedido. Então, assim, bastava eu falar uma vez algum sentimento que eu tinha ou alguma coisa que eu gostaria, ela era pronta a me atender, era pronta a me ouvir. Sempre, isso nunca me faltou. Isso eu sempre tive, assim, muito dela. Mas faz parte da vida, né? Faz parte do crescimento. A gente, às vezes, tem que abrir mão de algumas coisas e a gente entende, né? Hoje, a gente vive, assim, uma fase muito feliz da nossa vida, muito tranquila, muito gostosa. Então, eu só tenho que falar, assim, valeu muito a pena. Desde quando ela era sacoleira, né? Até a loja que ela tem hoje, o nome da marca que ela tem hoje. Ela construiu juntamente com a minha tia. E eu tenho muito orgulho da minha mãe, ela é um grande exemplo pra gente, uma guerreira. E hoje eu entendo, não, óbvio que tudo que ela deixou de ir também dói muito nela. E ela é um grande exemplo, né? Exemplo do que o que eu quiser fazer, eu vou conseguir, independente de onde eu partir. E assim, hoje, depois de tudo, depois de todas as fases que a gente passou, com certeza a maior lição de todas, assim, que ela me deixou foi a determinação, foi a dedicação. Ela passou muito disso para mim. Com certeza eu sempre vi nela uma mulher muito sonhadora. Hoje acho que eu também, assim, tenho um pouco disso, de sonhos e de querer alcançar alguns objetivos, porque parece que vendo ela, eu sei que eu posso. Porque como ela conseguiu, hoje eu vejo eu posso conseguir também. Então, eu acho que muito disso passou para mim e hoje, assim, eu tenho uma força dentro de mim que eu acho que é a força que ela teve lá atrás para passar por todas as fases. Hoje a gente vive, assim, uma fase muito feliz da nossa vida. Eu acho que, assim, a minha mãe também pode falar isso. Se a gente tivesse que viver de novo, a gente viveria as mesmas coisas. A gente não mudaria nada de toda essa história porque valeu muito a pena.
Sabe, às vezes as mães se acham as piores mães do mundo, porque estão trabalhando demais, porque não estão fazendo isso ou aquilo. É importante se esforçar, fazer o seu melhor, mas calma, se você estiver se esforçando, vai ficar tudo bem. E você com certeza está sendo um exemplo para os seus filhos.